pregação da palavra, depois aqui traz a imagem aqui para o pregador. Muito bem, o tema de hoje, né, como eu sempre digo aqui, é o verdadeiro sinal. Qual é o verdadeiro sinal? Porque nós temos sinais, hoje não é nem sinal, hoje é no plural, né? Você já viu? Nós temos sinais hoje aí da volta de Jesus, de todas as formas, né? Eu não sei se vocês já perceberam, né? Você já viu lua de sangue, né? Agora tem aí a super lua de sangue, não é verdade? Super lua de sangue está vindo aí, né? Era lua de sangue, agora é super lua. Vai intensificando, você já viu? Lembra da mulher grávida, hein? A volta de Jesus é comparada com uma mulher grávida que vai intensificando as dores, né? As contrações. As mães, né? As mães são mestres nisso aí, em saber como é que as contrações, as dores de parto. Então, Jesus compara Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, Marcos capítulo 13, tudo tem essas referências de Jesus. Ele compara a vida dele como uma mulher grávida, né? Ela está grávida e as dores, né, eu repito, vai aumentando, até a criança nascer, não é verdade? Eu não sou mãe não, mas as mães contam, né? Eu sou pai, né? Então a mãe contava de querer desse jeito, a gravidez desse jeito. O menino que nasce é Jesus, a hora que Jesus voltar. Então nós estamos vendo aí o sol, né? O sol aquecendo, quente, né? Chuva de meteorolito, eu repito aqui, né? Lua de sangue. Está vindo aí o maior eclipse, né? O maior eclipse do século está vindo aí. Então tudo isso aí é sinais, são sinais da volta, verdadeiros sinais, né? Da volta de Jesus. Não vai nessa aí de que cientista explica o fenômeno. Você está, não, cientista explica o fenômeno. Não vai nessa não, que isso aí é conversa fiada. Você viu agora o mar, a terra, a água vermelha. Você viu lá, eles falaram até, eles lembraram da Bíblia, né? A água do mar ficou vermelha como sangue. E nós sabemos que a água já virou sangue uma vez. Eu já preguei sobre isso aqui. E vai virar sangue de novo. Então são gotas, né? São gotas das pragas, né? Que estão anunciando os sinais, anunciando a volta de Jesus. Arco-íris de fogo, nuvem funil. Você já parou para perceber? Ou seja, vou mudar a pergunta. Você tem acompanhado isso aí? Você tem acompanhado esses sinais? Pois preste atenção, meu amigo, que esses são os sinais. Não é esse o nosso tema de hoje. Eu estou fazendo essa base aqui, essa ilustração, que nós vamos falar sobre os sinais da primeira vinda de Jesus. Porque senão alguém pode falar, mas vem cá, como é que você sabe, irmão? Esse negócio de sinais aí, que agora é a volta de Jesus e tal. É porque já aconteceu no passado. Tudo que eu falo aqui é porque já aconteceu no passado. Lembra daquela passagem que eu sempre gosto de ler aqui? De 1 Coríntios 10, verso 11? O apóstolo Paulo fala, tudo que aconteceu com os nossos antepassados é para servir de exemplo para nós hoje. É para servir de aviso. Você conhece essa passagem? Sempre eu gosto de ler ela aqui, não é verdade? Então por isso que eu falo, nós vamos falar sobre a primeira vinda. Jesus veio vários sinais sobre a vinda, a primeira vinda, né? Que agora é a segunda vinda. Ele já veio uma vez. Jesus já veio uma vez. Então como é que você vai falar que não é verdade? Se ele já veio uma vez e ele mesmo prometeu voltar. Ele falou, eu voltarei, eu vou voltar. Quantas e quantas passagens, né? Infinitas passagens bíblicas falando desse mesmo assunto. Jesus prometeu voltar. Então nós vamos falar da primeira vinda dele, porque apareceram os sinais e ninguém prestou atenção. Ficou todo mundo numa boa. Não, isso aí é coisa, isso aí é fenômeno, isso aí é fenômeno da natureza. É o que estão falando hoje. Você já viu? Hoje só diz que é os fenômenos. O céu está desabando em cima das pessoas, e aí as pessoas estão rindo, tranquilo, diz que isso aí é fenômeno da natureza. Cientista explica o fenômeno, e as pessoas vão naquela balada, né? Você já pensou o que vai acontecer, meu amigo? Você já pensou as pessoas que não estão acreditando, cientista explica o fenômeno, e vai nessa balada, e a água virando sangue por aí, e o céu desabando em cima das pessoas, e isso aí é só as primeiras dores de parto. Isso é só as primeiras dores, hein? As contrações mais fortes tá vindo aí para a mulher dar a luz.
Não se esqueça dessa ilustração. É comparado com uma mulher grávida. Olha só aqui a primeira vinda de Jesus, o Messias, né? Porque foi falado o Messias. Mateus, eu quero ler primeiro aqui, Mateus capítulo 2, versículo 2. Olha só, não é ninguém ver não, tem gente que vê. Eu não estou vendo os sinais agora, eu não estou falando para vocês aqui dos sinais que eu estou vendo. E teve gente lá na época que viu o sinal, uma estrela. Quem é que não conhece essa história? Os cristãos que não conhecem. Uma estrela apareceu no Oriente. Vamos ler a Bíblia, porque aqui a gente tem que ler a Bíblia, a pregação da palavra. Olha aqui, Mateus 2, verso 2, está escrito assim, eles perguntaram, quem é esse eles aqui? É os pastores de ovelha que estavam no deserto e viu uma estrela, que a estrela era o sinal da vinda do Messias, que o Messias ia nascer. Você já ouviu falar nessa história, né? Porque ele nasceu de Maria, Jesus nasceu de Maria, só que era o Messias. Olha aqui, eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Agora preste atenção, ele fala: nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Você viu que o sinal, o que era o sinal? Era uma estrela. Você viu? Apareceu uma estrela no Oriente e era o aviso, era o sinal de que o Messias tinha nascido, Jesus tinha nascido. Você percebeu que coisa mais linda isso aqui? Olha o verso 9. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Olha o sinal, apareceu para eles de novo. Você viu aqui? A mesma que apareceu para eles no Oriente. Ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Você percebeu o sinal? Além dela aparecer o sinal de que ele tinha nascido, ela ainda foi guiando, levando eles até lá onde o menino estava lá, Maria com o menino. Não é incrível isso aqui que você viu? É a primeira vinda de Jesus, o sinal da primeira vinda dele. Prosseguindo ao verso 10. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Você não está alegre hoje não, de ver os sinais de Jesus? O que eu falei aqui, água virando sangue, lua de sangue, arco-íris de fogo e por aí vai, tantas e tantas, né? Você não fica alegre não? Eu estou alegre em saber. Eu fico pedindo para intensificar. Falo: Senhor, tomara que intensifica logo e ele volta e acaba com tudo logo. E eu fico alegre. Eu fico torcendo, sabe? Torcendo para que ele venha logo, que esses sinais se multipliquem, as dores de parto se multiplicam e o menino nasça logo. E o menino nasça logo, porque a mulher está sofrendo muito. Você já viu? A mulher está sofrendo muito e não dá a luz. Jesus não vem, você entendeu? Aparentemente parece que é meio complicado, mas não é comparar com a mulher grávida que está perto de dar a luz. Jesus é que fala várias passagens. Olha o verso 11. Entraram na casa e encontraram um menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Você percebeu? Aqui os três reis magos. Nossos irmãos católicos, inclusive, eles celebram esse dia. E está certo, tá certo. Os três reis magos. E eles levaram, que você viu, ouro, incenso e mirra. Três coisas preciosas, das mais preciosas da época, né? Eles levaram esses presentes para a criança que tinha nascido. Era o Messias. O Messias tinha chegado. Não é curioso isso aqui, mas tem tantos textos bíblicos. Eu quero ler aqui agora para vocês, Mateus 12, 38 a 41. Vamos para Mateus 12, 38 a 41. Aqui na minha Bíblia está escrito assim, 38, tá bem aqui, 38. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. O milagre aqui é sinal.
milagre e sinal é uma coisa só, significa uma coisa só. Então é o que ele estava pedindo aqui, aqui prosseguindo o verso 39, Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal. Olha aqui, Jesus, você percebeu que milagre e sinal é uma coisa só? É o único sinal que lhe será dado. Você viu por que Jesus falou isso aqui para ele? Alguém pode estar falando assim: mas Jesus respondeu de forma ignorante ou como é que é? Você sabe por que Jesus falou isso aqui? Por que eles não viram a estrela do Oriente? Você viu que os pastores viram a estrela, foi avisado, o sinal apareceu no céu, o sinal apareceu, mas ninguém acreditou. É igual hoje eu estou falando aqui dos sinais, no plural, que são vários, sobre a volta de Jesus, ninguém acredita. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que esse cara não está conversando fiado, não? Às vezes ele não tem o que fazer e está inventando essas histórias aí, né, para contar para a gente. Naquela época era do mesmo jeito, a estrela apareceu no céu para avisar o mundo inteiro. Quer ver? Uma estrela no céu, todo mundo vê, né? E só os 3 reis magos, os 3 pastores que estavam lá no deserto, cuidando das ovelhas, é que viu a estrela. Os outros estavam tudo na cidade, dançando, farreando, comendo churrasco, né, bebendo cerveja, jogando sinuca. Você entendeu? Naquele tempo eu não sei se tinha essas coisas, né? Pelo menos sinuca eu tenho certeza que não tinha, mas churrasco já tinha, né, na época, né? Então o pessoal estava se divertindo, passeando. Eu não estava preocupado não. E a estrela lá no Oriente avisando: o menino chegou aí, o homem chegou aí, e agora? E eles dançando, festando, farreando. Não, está tudo bem, o céu é aqui mesmo, não vai acontecer nada não. Isso é mentira desses caras aí. Jeremias, o profeta Jeremias, ele falava para o povo, eles falavam: não, isso é mentira sua, Jeremias. Eles falavam na cara dele, o profeta Jeremias: Jeremias, isso é mentira sua, e Deus nunca falou isso, não vai acontecer nada não. O povo daquela época desmentia na cara do profeta. Hoje ninguém fala nada, mas não acredita do mesmo jeito, fica pior ainda. Piora mais a situação, que a pessoa desacredita em segredo, e aí fica pior, né? Ninguém acredita, não fala, não comenta. As pessoas pelo menos comentavam: não, isso é mentira, não vai acontecer nada não. E hoje ninguém fala nada, as pessoas ficam caladas. Você já viu? Ela fica calada, não fala nada, e o homem vai chegar aí e vai pegar todo mundo de surpresa, todo mundo de calça curta. Meu pai costumava falar: não deixa ninguém pegar você de calça curta não, é desprevenido. É quando você está desprevenido. Não é incrível? Prosseguindo ao verso 40: porque é assim como Jonas ficou 3 dias, entre 3 dias e 3 noites, dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Não é incrível isso aqui? Olha só o que Jesus falou. Se vocês quiserem agora, se vocês quiserem saber a segunda vida do Filho do Homem, agora é desse jeito. Vocês vão ter que ver nessas coisas. Ele fala da cobra. Lembra daquela serpente que foi levantada lá no deserto? Eu não sei se der tempo, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem. Ou seja, você viu? Se vocês quiserem acreditar, agora é desse jeito. Porque quando a estrela apareceu, quando os sinais, falando da atualidade, da segunda vinda, quando os sinais que estão aparecendo agora, ninguém está prestando atenção. Ninguém ou vê e não acredita, pensa que é fenômeno. É como diz o fenômeno da natureza. Não, está tudo bem, a cachoeira está correndo para cima, o rato está abanando o cachorro, e as pessoas não estão nem aí. Você já percebeu que o mundo está virado de ponta cabeça? O mundo virou de ponta cabeça. Mas as pessoas que estão certas, que é isso mesmo. Não é normal. As pessoas confundem as coisas, o normal com o comum. É comum acontecer essas coisas, mas não é normal. Não é normal acontecer. O normal é o sol não esquentar, né? O normal é não aparecer arco-íris de fogo, né? O normal não aparecer lua de sangue. E isso aí é normal. Agora as pessoas confundem, repito, o normal, né, com o comum. Aí vira aquela salada. Não é normal o que está acontecendo agora, não é normal, é comum acontecer, mas não é normal. Você percebe? O normal é isso, é não acontecer nada.
Então, por isso que as pessoas confundem, né? E não acreditam nos sinais. Qual é o tema de hoje? Sinal, verdadeiro sinal. Aqui no verso 40, verso 41 agora, no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois vocês se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que está aqui, o que está aqui é mais importante do que Jonas. Você viu Jesus falando, o povo de Nínive é um povo que acreditou na mensagem do profeta. O pregador foi lá, pregou e eles acreditaram. E hoje eu estou aqui falando, eu próprio Jesus, estou falando aqui para vocês, vocês não acreditam. É isso que o texto bíblico está dizendo aqui, Hoje a gente fala que hoje Jesus não vem falar mais, mas olha eu aqui falando, ele colocou eu aqui para ficar falando para vocês. Eu sou um porta-voz dele, eu sou um instrumento de Jesus e estou falando como se fosse Jesus que estivesse falando. Porque alguém pode falar depois, mas Senhor, o Senhor falou para aquele povo naquela época, mas não falou para nós. Depois o Senhor sumiu, foi embora e não falou mais nada. O que eu estou falando aqui agora? Ele vai falar de mim, falar, você sabe aquele carequinha que ficava lá, falava mais do que papagaio? Vocês lembram dele, aquele tal de Zé Rodrigues? Pois eu deixei ele lá para ficar no meu lugar. E aí, olha o tamanho da surpresa. Ele fala, eu deixei um livro escrito para ele, chamado Bíblia Sagrada, e ele lia e falava aquilo que ele falava lá é o que eu ia falar para vocês. Mas como eu tive que vir embora, cuidar de outras coisas, né? Em outras palavras, eu estou falando assim bem claro, eu tive que vir embora, cuidar de outras coisas aqui no céu, e deixei Zé Rodrigues, deixei tantos pregadores lá, mensageiros, né? Profetas, falando lá a meu respeito, e vocês não acreditaram. Vocês disseram que era fenômeno da natureza. Ele vai falar desse jeito para todas as pessoas. Vocês preferiram acreditar nas pessoas, no homem, do que acreditar em mim. O homem falou que era fenômeno da natureza, vocês acreditaram. E eu falei que era a minha volta, a segunda vinda minha, vocês não acreditaram. Você percebe a situação? Não é brincadeira não, meu amigo. Olha só, que quando esse sinal aqui acontecer, não adianta mais. Olha só, aqui eu já li, né, 31 a 41. Esse sinal que acontece aqui, Mateus 24, 30, aí já é tarde, aí não adianta mais. Você quer ver o que está escrito? O que está escrito em Mateus 24? Mateus 24, versículo 30. Aí, quando acontecer isso aqui, meu amigo, aí já é. Eu falei para vocês que Mateus 24, ele fala, né, Mateus 24 e 25, fala da segunda vinda de Jesus. Olha Mateus 24, 30. Então o sinal, olha aqui, viu aí? Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho descendo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aí é o sinal da chegada de Jesus, meu amigo. Aí qual a situação? Chorando. Aí vai estar todo mundo chorando. Não vai estar rindo mais. Hoje nós estamos sorrindo, nós estamos rindo hoje, porque nós estamos vendo os sinais, nós estamos alegres, porque nós estamos vendo os sinais da vinda dele, da segunda vinda dele, né? Mas aqui o texto está dizendo que as pessoas, quando esse sinal aparecer, as pessoas vão estar chorando. Chorando por quê? De arrependimento. Chorando de arrependimento, porque os porta-voz dele falou e ninguém acreditou. Aí elas já vão estar chorando, não é mais de arrependimento, porque não acreditou na verdade. Jesus mandou falar, mandou o recado foi dado, a lição foi dada, mas ninguém acreditou. Não é incrível, meu amigo? Ou acreditou, mas não levou a sério. Também não resolve a mesma coisa. Eu quero ler mais um texto só para a gente ir para a narrativa. Olha só, já são 24 minutos já. Esse aqui é João 3,14. Eu quero ler mais esse aqui. João capítulo 3, versículo 14. Mais esse aqui para a gente ir para a narrativa. Porque o tempo aqui parece que passa mais rápido. O tempo aqui não espera não, você entendeu? Passa rápido demais. Mateus 14 fala assim: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Esse era um sinal que ele falava.
Porque eu repito, quando veio os verdadeiros sinais no céu, ninguém olhou. Você lembra lá do batismo dele, lá no Rio Jordão, aquela pomba que desceu lá, o Espírito Santo, e desceu lá em forma de uma pomba? Pois é, aquele ali é outro sinal, era outro sinal também, que ele era o Messias, mas as pessoas não acreditaram. Não, você já pensou com o coração duro, né, rapaz? Eu fico impressionado hoje o pregador pregou lá Ezequiel 36, 26, né, e 27. Ele falou lá sobre o coração do ser humano, que o coração do ser humano está tão duro, mais duro do que pedra. Outro dia eu preguei aqui sobre esse assunto também, falei, né, sobre a respeito do coração de Faraó. Eu falei sobre esse assunto, mas hoje o pregador pregou lá na igreja, na nossa igreja lá, e falou sobre esse assunto aí. As pessoas estão com o coração duro, tem coração que parece até de ferro, nem pedra mais, né? Virou ferro agora. Você entendeu? Porque a pessoa fala e não resolve. Ninguém muda de vida. Amanhã está do mesmo jeitinho. Olha lá se não tiver pior. Amanhã, se brincar, piora mais ainda. Parece que quanto mais você fala, parece que a teimosia vai aumentando. E as pessoas vão se recusando, rejeitando cada vez mais. Isso aí é mentira. Esse cara está falando aí, esse negócio de Bíblia, isso aí não sei o que, isso aí, você entendeu? Isso aí não tem nada assim igual ele fala. Não é bem assim não. Tem uns que falam desse jeito. Não, ele está falando aí, mas não é bem assim não. Uma vez um pastor falou isso para mim: meu irmão, você é pregador, eu era professor bíblico, de classe bíblica na época, e ele falava: você é professor bíblico, você é pregador, cuidado, irmão, para esse negócio de falar que não é bem assim não, você não fala isso não. Eu falo: não, pastor, não fala isso não. Ele: pois é, porque não, daqui a pouco a Bíblia não presta mais. Se a gente começar a falar que não é bem assim, não, isso está escrito, mas foi para aquele povo lá do passado. Hoje não é para nós hoje não é bem assim não. Ele falava: não fala isso não, irmão. Eu falava: não fala não, pastor. Pois é, porque as pessoas ficam falando: não é bem assim não, isso não é tão sério como ele está falando assim não, você entendeu? Meu amigo, mas eu vou te falar para você, viu? O pior que é, viu, irmão? O pior que é mais sério que você imagina. E isso que eu falo aqui é apenas uma fagulha. É uma fagulha do que vai acontecer, do que está vindo por aí. Você já pensou um dia a lua vai virar sangue puro? Você vai abrir a torneira para beber água, em vez de sair água, vai sair sangue. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, você já pensou, irmão? Isso tudo que eu falo para você, tudo é bíblico, está na Bíblia e vai acontecer, porque já aconteceu no passado. Não esqueça do texto que eu falei, 1 Coríntios 10, verso 11. Tudo que aconteceu no passado é para servir de exemplo e aviso para nós nos dias de hoje, pois estamos vivendo no tempo do fim. Que tempo nós estamos vivendo? Não é o tempo do fim, é a contagem regressiva. Nós estamos vivendo no tempo do fim não, nós já entramos na contagem regressiva, tá? Da pandemia para cá, começou a contagem regressiva para o fim do mundo, para a volta de Jesus, que é uma coisa só. Vamos para a narrativa, porque senão eu fico falando aqui. E a narrativa promete uma impressionante aqui, ó. Tem cada texto aqui que você vai ficar de cabelo em pé. Prepara o seu coração aí, prepara a mente. Fala: ali o povo alarmado com a destruição dos porcos, olha só, obrigaram Jesus a se retirar dentre eles. No texto seguinte, ele fala: no entanto, escutaram os mensageiros que ele deixara para trás, e surgiu o desejo de vê-lo. Aqui a história aqui foi assim, porque Jesus foi expulso. Quando ele detonou aquele monte, 2.000 porcos, eles foram para dentro da água e morreram. Jesus fez com que mandou os demônios entrar naqueles porcos. Ficou aqueles dois homens que estavam endemoniados, ficou lá pregando o evangelho, pregando a palavra. Irmão, e converteu uma quantidade de gente impressionante. Eu vou falar sobre esse assunto aqui, a narrativa vai falar sobre esse assunto aqui. E quando depois Jesus voltou lá e tinha convertido um monte de gente, Satanás fez aquela lambança toda lá para expulsar Jesus. Não expulsou? Expulsaram, né? Expulsaram, fez Jesus embora. Só que os caras que ele tirou os demônios, expulsaram, ficou lá pregando. O Satanás repeleu para derrubar a obra de Jesus de todo jeito, mas derrama um pouquinho só, não derruba nem a terça parte. Você viu?
Os caras que foi curado ficou pregando lá e converteu um mundo velho de gente. Não adiantou nada expulsar Jesus de lá, você viu? Jesus não pregou, mas os caras ficou pregando lá no lugar de Jesus. É igual eu hoje. Jesus não está aqui pregando para vocês, mas deixou eu aqui pregando para vocês. Não é incrível isso? O que Jesus faz? Vocês vão ficar impressionados aqui, ó. Fala aqui, ó. Quando Cristo voltou àquela região, muitos se reuniram em torno dele e levaram-lhe um homem surdo e cego. Jesus não curou o homem com uma só palavra, como de costume. Você percebeu? As pessoas, os caras que expulsaram ele de lá, quando ele voltou, eles levaram um monte de gente para ele curar. Converteram, eu não falei para você, converteram um mundo velho de gente lá, porque os caras que ele curou ficou lá pregando. Você viu? Tá aqui o texto está dizendo, já começa a dizer aqui, ó. Você viu? Aí prosseguindo ele fala, trazendo enfermos e paralíticos e ficando aos seus pés, ele curou a todos. E o povo pagão, como era, glorificou o Deus de Israel. O povo, ele era pagão, porque expulsaram Jesus de lá. E eles eram tudo pagão, e agora eles se converteram, você viu aqui, e glorificou. Quando Jesus voltou lá, eles glorificaram Jesus. Você percebeu a derrota de Satanás? Porque quem foi que fez expulsar Jesus de lá? Foi Satanás, né? Não era os demônios que estavam lá, que entrou naqueles porcos e matou 2.000 porcos? Então, era Satanás que estava lá, era o demônio que estava lá. Eles expulsaram Jesus. Mas não adiantou, eu repito, não adiantou expulsar. Você viu, a obra foi feita. A obra foi feita do mesmo jeito. Então não adianta as pessoas quererem teimar, querer se brigar, proibir, né, se rebelar contra os pregadores, contra os profetas, contra os servos de Deus. Não adianta, meu amigo. Você vai lutar contra Deus, você vai perder a luta. Aliás, você já perde antes de começar, né? A pessoa que vai lutar com Deus já é derrotada antes de começar a luta. Ela já é derrotada. Porque você vai lutar com Deus como? Nem com Satanás você não dá conta de lutar, imagina com Deus. Então você não deve rejeitar, não deve repelir, né? Não deve negar, não deve ignorar, não deve fazer nada que Deus está enviando para você, não. Por favor, pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso não, você detona a sua vida, você arrebenta com a sua vida, e a obra é feita do mesmo jeito. Olha só, por 3 dias, continuou-se a aglomerar em torno do Salvador, dormindo à noite ao ar livre. Olha só, não tinha cabana, não tinha barraca, não tinha nada. Não tinha nenhuma lona para eles lá, eles dormiam ao ar livre. Está registrado em Mateus capítulo 8, versículo 20, que o povo ficou tão fanático com isso, porque Jesus não foi Jesus que pregou, hein? Quem pregou foi aqueles 2 homens demoniados. Estou repetindo aqui, porque tem gente que às vezes tem dificuldade para entender, né? Quem pregou foi os 2 homens endemoniados que Jesus deixou lá, tirou o demônio deles e deixou pregando, converteu o povo tudo. Você viu o tamanho da obra que foi feita? Eu repito, não adianta teimar não adianta teimar não. Fala aqui, ó, após 3 dias acabaram-se os alimentos que tinham e Jesus não queria despertá-los com fome e chamou os discípulos para que dessem alimentos para eles. Lucas capítulo 9, versículo 13. Coitados dos discípulos, eles não arrumavam comida nem para eles. E Jesus chamou eles, né? Falou, vem cá, vocês dão comida para esse povo aí. Mas não tinha comida não, você quer ver? Você quer ver o que aconteceu? Não tinha comida não. Aí fala assim, ó, os que lhe havia alimentado em Betsaida, deixa eu ver aqui, parece que pulou uma, não é isso mesmo, aqui corrigindo aqui, é muito papel aqui. Ele fala, não, peraí, é isso mesmo, prosseguindo aqui, ele fala, os que havia alimentado em Betsaida eram judeus, estes eram gentios pagãos. Você viu? Você lembra daquela multiplicação dos pães lá? Aqueles peixinhos lá, e 3 pães que Jesus alimentou 6.000 homens, fora as mulheres e as crianças? Pois lá eram os judeus, agora aqui era aquele povo lá, de onde ele expulsou os demônios, daqueles porcos. Era os gentios pagãos. Não é incrível, ele fala assim, ó, o preconceito judaico era ainda forte no coração dos discípulos, e responderam a Jesus, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente
para alimentá-los. Você viu Marcos capítulo 8, versículo 4, você viu? Ele falou: Senhor, como é que nós vamos conseguir comida aqui, num deserto desse? Não tem comida aqui para ninguém não, até a gente vai morrer de fome aqui, não tem comida para ninguém não. Os discípulos, você percebeu o paganismo do discípulo? Ele fala o preconceito judaico, porque os discípulos eram judeus, e eles eram leigos de tudo, não tinha fé suficiente, você viu? Aonde nós vamos? Jesus falou: dá comida para esse povo aí. Eles responderam desse jeito aqui, ó: aonde nós vamos arrumar comida para esse povo? Aqui a Bíblia fala pão, mas pão, você sabe, pão, quando fala obrigado por esse pão, é arroz, feijão, salada, né, ovo frito, seja o que for, né? Você percebeu aqui? Ele falou: vamos arrumar comida para esse povo. E os discípulos, aí fala, trouxeram-lhe o que havia, 7 pães e alguns peixinhos, e a multidão foi alimentada, ficando 7 grandes cestos cheios de sobras, das sobras. Olha só, Jesus fazia, não era com fartura, era para sobrar. Sobrou 7 cestos cheios do que sobrou, com esses peixes, alguns peixinhos aqui, você viu? Trouxeram o que tinha lá. Não, tem aqui esses pãozinhos aqui, né? Tem esses peixinhos aqui. Mas que isso aqui não dá para nada, nem para mim. Imagina agora esse tanto de gente aí. E você viu o que Jesus fez? Alimentou todo mundo com aquela migalhazinha, uma migalhazinha de comida lá, ele multiplicou tudo. Você já pensou o que Jesus não faz? Pois é, foi esse homem que deixou eu aqui pregando para vocês, viu? O que vocês acham dele? O que vocês acham desse homem? Será que vale a pena acreditar no profeta, num servo dele, num pregador dele? Será que vale a pena acreditar? Olha, preste atenção, é um caso a pensar, hein? Preste atenção aí se você vai acreditar ou não. Prosseguindo, ele fala: 4.000 homens, além das mulheres, crianças, e Jesus os despediu, cheio de alegria e gratidão. Você viu? Que o ser humano é assim, se eu tiver com a barriga cheia, para ele tá bom, você viu? Amém. Se tiver comida, amém. Eles não queriam nem saber de outra coisa, não. Se estava alimentado espiritualmente ou não. Partiram, o texto está dizendo aqui, que eles partiram cheios de alegria e gratidão, porque estavam com a barriga cheia. Você já viu? Eu repito aqui, o ser humano só pensa em comida, você já viu? Se tiver comida para ele, amém. Ele não quer nem saber se tem Deus, se não tem, né? Se tiver com a barriga cheia, para ele tá bom. Você já viu cesta básica aí? O governo tem programa aí, fome zero, né? E o ser humano trabalha em cima da panela cheia. Esse negócio de Lula, isso que tem um negócio de panela cheia aí, né? Você entendeu? Eu nunca vi panela cheia de ninguém, as panelas do povo estão tudo vazias. Mas diz que tem um negócio de panela cheia, ou seja, o ser humano preocupado com comida. Ele preocupa com cesta básica. Eu mesmo sou um dos maiores doadores de cesta básica para as pessoas. Mas é assim, eu levo para a igreja a cesta básica e a igreja distribui para as pessoas. Eu não apareço em lugar nenhum. Eu não gosto de aparecer, sabe? Eu gosto de trabalhar por trás, nos bastidores, mas não aparecer o que eu estou fazendo. Então é dessa forma que eu sempre tenho trabalhado e tenho sido abençoado, graças a Deus. Olha só, nas fronteiras de Tiro e de Sidom, seu espírito havia sido renovado pela sincera confiança da mulher Ciro-fenícia. O povo pagão de Decápolis o receberam com alegria. Você percebeu? Volta a bater na mesma tecla. Aqueles 2 homens que ficaram lá pregando, olha que tamanho da obra que aqueles homens fizeram lá. Não é incrível isso aqui? Prosseguindo aqui, ele fala: onde seus ensinos foram dados, ele foi recebido com desprezo e incredulidade. Um grupo de fariseus uniram-se, representantes de ricos e importantes e saduceus, para criticá-lo. Você viu aonde Jesus pregou, aonde ele fez a obra, ele foi recebido com desprezo. Não é incrível isso aqui? E aonde os homens pregaram, aqueles 2 homens pregaram, o povo se converteu tudo. Não é incrível isso aqui? Olha para você ver que mostra os 2 lados da moeda. Quando fala para falar a verdade, fala a verdade, você viu? Repito, né? Onde Jesus fez a obra, pregou, não converteu ninguém.
E aqueles dois homens ficou lá, converteu um mundo de gente. Não é incrível isso? Então a gente tem que falar os dois lados da moeda. Você não pode ofuscar, né? E esconder um lado da moeda e mostrar o outro. Você tem que mostrar os dois lados. Você viu aqui? Ele fala: fariseus e saduceus se uniram contra Cristo, e o mal se une ao mal para destruir o bem. Mas isso aí é mesmo, é o mal contra o mal, junta tudo para destruir o bem. Por que Jesus não converteu ninguém lá? Porque eles tinham raiva, eles tinham ódio de Jesus. O problema era esse, eles não acreditavam em Jesus, era por causa disso, porque a incredulidade deles, né, eles queriam matar Jesus. Em vez deles acreditar na mensagem de Jesus, eles tinham inveja dele, porque pregava bem demais, falava bem demais, né, e as pessoas convertiam, eles queriam matar ele. Então por isso que às vezes um pregador, né, que eles não tinham ódio, eles tinham na raiva, eles tinham ódio, às vezes fazia mais efeito. É isso que o texto está explicando. Não é que Jesus tinha menos poder para converter pessoas do que os dois homens, mas é sobre isso aí que o texto está falando, devido à revolta. Eles tinham uma revolta muito grande com Jesus, então isso aí atrapalhava a conversão deles. Por isso que Jesus, muito lugar que Jesus passava, não tinha grande sucesso. Ele não fazia grande sucesso por causa disso, porque o povo já esperava ele com vontade de matar ele já, de raiva dele. Como é que um pregador desse vai converter alguém? Não tem como. Então às vezes, igual eu falo, os discípulos pregavam, né, outras pessoas pregavam, às vezes as pessoas atendiam melhor, recebia melhor a mensagem por causa disso. Dá para entender? Ficou claro isso aí para você? Deus seja louvado. Olha aqui, ó. Fariseus e saduceus foram então em busca de Cristo, pedindo um sinal do céu. Você acredita que eu peço sinal também? Eu sou pagão de tudo também, porque eu peço sinal. Eu falo assim: mas se o senhor mandasse um sinal aí, né, mais forte aí, quem sabe arrependia muita gente. Lá na minha cidade teve uma chuva preta lá, tem mais ou menos uns 2 anos, choveu uma chuva preta com um mau cheiro terrível, e as pessoas correram tudo para a igreja. Eu cheguei lá, as igrejas não cabiam as pessoas. Eu passei em frente a uma católica lá, uma igreja católica, o povo estava lá do lado de fora. Aí falei com a minha irmã: por que o povo está? Ela falou: não, porque lá dentro está cheio. Não entendeu, não, nem de rir, mas dá vontade de rir, né? A minha irmã é católica, ela falou: não, porque lá dentro está cheio e o povo está aí fora. A chuva preta que caiu lá. Você percebeu o sinal? O sinal, aí eu falo para o senhor mandar o sinal, talvez até para mim. A narrativa vai falar sobre isso aqui, ó. Ela vai falar: um sinal assim foi solicitado de Jesus. No entanto, esses sinais não era aquilo que os judeus necessitavam. A necessidade deles era de renovação espiritual. Talvez o que hoje, né, que a gente mais precisa hoje, a gente fica pedindo sinal, né, mas é a renovação espiritual. É isso que nós precisamos, hoje é isso aí. Hipócritas, olha o que Jesus fala aqui: hipócritas, disse Jesus, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis os sinais dos tempos. Mateus capítulo 16, verso 3. Aqui fala, ó, era o sinal dado por Deus para eles, o cântico dos anjos para os pastores. Olha o sinal que foi dado para eles, e eles não acreditaram. O cântico dos anjos, né? A estrela que havia guiado os magos. Você viu, o sinal foi dado, só que ninguém acreditou. Ele fala assim, ó: a pomba e a voz do céu em seu batismo. Mateus capítulo 3, de 7 a 10, tudo eram testemunha em favor deles, mas não acreditaram. Vocês viram o tanto de sinal aqui? Jesus disse: por que pede esta geração um sinal? Mateus capítulo 8, versículo 12: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Mateus capítulo 16, versículo 4: assim como Jonas estiveram 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Cristo estaria pelo mesmo período no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40: eis aqui está quem é mais importante do que Jonas. Mateus capítulo 16, 41. Cada milagre realizado por Cristo foi um sinal de sua divinidade.
Você quer um sinal maior do que ele dava, aqueles milagres que ele fazia? Não existe sinal maior do que esse, não, meu amigo. Não existe sinal maior do que esse, não. Vamos dar uma aceleradinha aqui, porque o tempo está correndo, senão não dá conta de chegar lá no final. Vamos aqui. Mas para os fariseus, essas obras de misericórdia era um escândalo. Olha só, era um escândalo. Assim, seus milagres era uma vergonha para eles. Você aguenta um negócio desse? Eu não dou conta não de um povo desse jeito. Vergonha. Diz que o que Jesus fazia, os milagres, era vergonha. Eles ficavam com vergonha. Não tem como é que ele vai acreditar? Tem que acreditar, né? Porque está escrito, não tem como não acreditar. E vai falar aqui, o que levava os judeus a rejeitarem a obra do Salvador era a maior demonstração de seu caráter divino para o benefício da humanidade. Olha só, ele fazia as obras e falava as palavras de Deus. Uma vida assim é o maior de todos os milagres. Prosseguindo, ele fala: mostrem-lhes um sinal, realizem um milagre. Cristo não fez milagre algum a pedido dos fariseus em respostas às insinuações de Satanás. Você viu quem que fazia, quem insinuava tudo era Satanás. É que eu falo aqui, não é as pessoas, não são as pessoas. É o diabo, Satanás, que está lá, por trás das pessoas. Ele vai por trás de forma sutil e vai fazendo as pessoas fazer a obra. Não é incrível, não deixa ele fazer isso com você, não. Não é incrível isso aqui. Ele fala assim, prosseguindo, ele fala: mas o Evangelho não deixa de mostrar o sinal de sua origem divina. Não é um milagre, o fato de que podemos nos libertar do cativeiro de Satanás. A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano, é implantada pela graça de Deus. Toda vez que alguém se converte, que aprende a amar a Deus e guardar seus mandamentos, sempre se há promessa feita por Ele: a vós darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Lembra que eu falei desse texto lá no começo? Ele está aqui, ele está aqui no mesmo contexto, né? No mesmo contexto do sermão. A mudança do coração humano é um milagre que revela um Salvador sempre vivo, atuando para salvar pessoas. Uma vida em Cristo é um grande milagre. Você quer um milagre maior do que esse? Por exemplo, eu digo que eu era, agora hoje eu estou com Jesus pregando a palavra. É um milagre maior que Ele fez na minha vida. Muitas vezes a falta de fé e de visão espiritual dos discípulos os levaram à compreensão equivocada das palavras, como nessa ocasião. Eles misturavam tudo. Os discípulos pensavam que o mestre devia ter atendido o pedido de um sinal do céu. Acreditavam que ele era plenamente capaz de fazer. Agora, olha o texto seguinte: acreditavam que um sinal assim reduzia a falta de fé. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Talvez um sinal grande no céu aí, as pessoas se convertiam. Só que aí não vale, sabe por quê? As pessoas se convertem por medo. Você não pode se converter por medo. Lá na minha cidade, que eu falei da chuva preta lá, por que as pessoas estavam lá na igreja? De medo. Porque elas estavam lá de medo. E essa conversão não vale. Você não pode se converter por medo. Você tem que se converter por amor, por livre de espontânea vontade. Por isso que Jesus não revela o dia que Ele vai vir, porque se revelar o dia que Ele vai vir, as pessoas vão se converter mais por medo. Vai deixar para a última hora e vai se converter por medo. Então você tem que converter por livre de espontânea vontade. Por isso que o sinal no céu não resolve, porque vai se converter uma multidão de gente, mas tudo por medo. Não é incrível isso aí? Gostou? Não é maravilhoso saber disso? Prosseguindo aqui, fala: as mesmas influências estão atuando hoje em dia por meio dos que buscam explicar a lei de Deus de tal modo que não fazem com que ela
ela se conforme com as suas práticas. Essa classe não ataca abertamente a lei, mas expõe teorias especulativas que minam seus princípios e que destrói a sua força. Os discípulos de Jesus correram o risco de alimentar esse mal sutil. Somente pode ser Deus, porque expulsar o egoísmo e a hipocrisia, essa mudança é um sinal de sua atuação. Graças a Deus que chegamos aqui no final. Você percebeu que o texto aqui no final está fechando falando desse mesmo assunto que eu estou falando. Então não adianta a pessoa um sinal grande. Suponhamos que amanhã o sol não nasce. Suponhamos isso, né? Que amanhã o sol dá 8 horas, dá 9 horas, dá 10 horas e o sol não nasce. A noite continua escuro. Você já pensou o medo que as pessoas vão ficar? E vai correr todo mundo para a igreja. Então eu vou repetir, essa conversão não vale. Essa conversão não é válida. Tem gente aí, eu já vi pessoas falar para mim, não, nós estamos esperando sair o decreto dominical, chegar mais perto da volta de Jesus, a hora que chegar mais perto, aí a gente corre para a igreja. Você acredita, um homem inteligente, intelectual, amigo meu, falou isso para mim há pouco tempo? Não, está muito cedo ainda, não precisa ir agora não, vamos deixar para mais perto. A hora que estiver bem pertinho, a gente corre para a igreja. Ele falou para mim desse jeito. Eu falo para vocês aqui porque as pessoas falam isso para mim. Parece que Deus manda eles falar para poder pregar para vocês aqui, ó. Pois eu vou repetir, essa conversão não é válida. Ela não vai valer. Porque se fosse assim, todos nós ia deixar para a última hora. Não, vamos deixar para a última hora. A hora que estiver explodindo tudo aí, a gente corre lá para a igreja. A gente corre lá para a igreja e começa a orar. Começa a rezar lá na igreja, você entendeu? Você já pensou que sutileza do diabo de colocar isso na cabeça das pessoas? Mas tem milhares e milhares de pessoas desse jeito aí, aguardando. Os da nossa igreja falam que o sinal maior é o decreto dominical. Na hora que sai o decreto dominical, a gente corre para a igreja, porque a gente sabe que está bem pertinho da perseguição e da volta de Jesus. Os outros aí eu não sei o que eles andam falando, mas a maioria das pessoas fala, não, vamos deixar mais perto. A hora que chegar mais perto, aí a gente corre para lá e aí a gente vai para o céu. Outro dia um amigo meu falou para mim, não, esse negócio de ir para o céu, isso aí é uma carona. Você se prepara lá, Zé Rodrigo, quando você for, eu vou com você, eu pego uma carona com você. O cara é um piadista, fala sério. O cara desse é um piadista, rapaz. O cara fala um negócio desse, que para ir para o céu você vai assim. Eu vou, aí ele pega uma carona comigo e vai também. Quando estiver indo ali para Lusiânia, né? Ou indo ali no boteco, beber uma cerveja, não, dá uma carona aí, eu vou com você. Você já pensou o descaso que as pessoas fazem com a salvação? Nosso tempo já esgotou já há muito tempo. Prometemos estar aqui amanhã no mesmo horário, às 18 horas em ponto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.